Olá pessoal, sejam bem-vindos à Automação Didática. Sou o professor Anderson Pinheiro e como a gente comentou na nossa última aula, hoje a gente vai falar sobre portas lógicas e funções lógicas. Como já é do nosso costume, já é de praxe, vamos direto ao que interessa, vamos começar a trabalhar então. Qual que é a ideia? A ideia é que um sistema computacional ele funciona com zeros e uns. A gente já verificou isso. É muito mais fácil para o sistema trabalhar com presença de tensão e ausência de tensão, dois estados. A ausência de tensão é zero, presença de tensão é 1. Então, para a gente poder ter um sistema que trabalhe com esses dois níveis, né, o sistema tem que ter a numeração própria, que a gente já verificou, que é o sistema binário, e tem que ter uma forma lógica de trabalhar que também trabalha com esses dois estados. Aí é que entra a álgebra booleana, né? A álgebra booleana basicamente trabalha com dois estados, ou é 0 ou 1, né? Então a gente tem todo um estudo de expressões e de simplificações que nós não vamos estudar nessa aula. Essa aula, a ideia é nós compreendermos os fundamentos necessários para a gente poder trabalhar com PLC. Então a gente vai entender como é que o PLC toma decisão. A ideia é essa. Então existem blocos lógicos, existem funções lógicas que são importantes ser estudadas. E por que a gente está falando de blocos e de funções? Porque o bloco, vocês vão ver, a gente estuda um bloco que ele tem entradas e de acordo com que essas entradas variam, a saída varia, né? Ele tem uma lógica interna, a gente vai passar porta por porta, a gente vai entender isso. Mas então, o bloco ele vem pronto. Agora, uma função lógica é porque você não precisa necessariamente ter um bloco. Tanto é que um circuito elétrico ele pode ter uma função lógica AND, ou, né? NAND, NOR, NOT, ou exclusivo, né? A porta coincidência. A gente pode fazer funções lógicas mesmo com circuito elétrico. Então, por isso que é importante a gente ter uma noção não só do bloco, porque o bloco, quando a gente vai para o PLC, a gente tem uma linguagem de programação que é o function block. E ele é literalmente blocos lógicos, né? Então, são as portas que a gente vai estudar. Mas quando a gente vai para o ladder, por exemplo, a gente não tem. Bom, a gente não tem o bloco pronto, mas a gente usa a função lógica, tá? E a gente vai ver que, se a gente analisar o trabalho de um eletricista, por exemplo, uma casa, uma ligação residencial, você vai encontrar funções lógicas AND e OR principalmente. Tá? Até o exclusivo a gente pode encontrar. Na verdade, assim, é uma variação da OR exclusivo que é a coincidência. Mas são spoilers, daqui a pouco a gente vai ver o que significa cada coisa. Vamos trabalhar então primeiro com a porta AND. Então, é simples. Quando os caras deram os nomes para essas portas, esses nomes não vieram do nada, tá? Então elas são batizadas com termos em inglês. Então quando a gente fala da porta AND, é I. É literalmente porta E. É a porta AND. E como é que a porta E funciona? Qual foi a ideia dos caras ao dar o nome de uma porta de E? Eles estão falando quais são as condições necessárias para que a saída seja de nível 1, ou seja, para que a saída ela passe do nível 0 para o nível 1. Então, o nome da porta diz respeito ao que é necessário para a saída ser de nível 1, né? Ter presença de tensão, conforme a gente já conversou anteriormente. Então, a gente vê aqui, ó, o símbolo da AND é esse aqui, tá? Então, a gente precisa, quando você vai fazer um croquis, você vai fazer um desenho, a gente desenha dessa forma aqui. Isso é padronizado e... Ah, mas eu não posso. Não, você não pode. É padrão, é assim que funciona, você tem que desenhar desse jeito, tá? Não é uma cuia, não é uma caneca, é desse jeitinho que a gente está vendo aqui numa simbologia que é padronizada. A expressão da porta E é multiplicação. E ela é uma multiplicação perfeita, ela funciona bem. A gente vai ver isso nas expressões. Então, quando a gente tem aqui, ó, a expressão, então, lembram que eu comentei sobre a álgebra de Boole. Então, quando a gente vai trabalhar com a álgebra de Boole, a gente trabalha com essas expressões, né? E a gente consegue simplificar, a gente consegue fazer modificações em circuitos utilizando dessas expressões, que é uma expressão booleana, que é oriunda da álgebra de Boole, que basicamente é uma álgebra que trabalha com 1 e 0. Então, qual que é a tabela verdade da porta E? Isso aqui
todo mundo está cansado de estudar. A porta E, então, é uma multiplicação. 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1. Mas eu comentei o seguinte, o nome dela vem justamente da condição para que a saída seja 1. E é muito simples de explicar. Na porta E, somente quando A e B forem 1, a saída é 1. Então, é muito simples. Vamos observar a tabela verdade. A e B, ambos são 0. Saída 0. A e B. A é 0, B é 1. Né? Saída 0. Por quê? Somente quando A e B forem 1, a saída é 1. Né? Ó, A igual a 1, B igual a 0. Saída 0. A única condição, então, que a gente vai ter saída 1 é quando A e B são, ao mesmo tempo, igual a 1. Saída 1. O que isso significa na prática? Vamos supor que eu queira comprar um carro antigo. Eu gosto bastante de carro antigo, né? Tem um Chevette azul muito bonito que eu gosto demais, mas isso não vem ao assunto da aula, né? Vamos trabalhar, mas é interessante. Então vamos supor que eu quero comprar um carro antigo e ele precisa ser, vamos lá, um Opala, e ele tem que ser marrom. Opala e marrom é o exemplo. Então o que acontece? É uma condicional que eu tenho que satisfazer as duas condições para que eu fique satisfeito. Então eu peço a alguém, ó, vai lá. Não vou poder ir, mas você vai procurar para mim, vou ter que viajar, procura para mim um Opala que seja marrom. Ou seja, tem que ser Opala e tem que ser marrom. E a pessoa então passa e vê um anúncio. Ah, tem um Opala preto. Serve? Não serve. Por quê? O Opala, a questão de ser Opala, ok, está satisfeita. Mas eu pedi um marrom, não preto, então não serve. A pessoa anda mais um pouco, achei, cara, achei um Fusca marrom. Não, a cor agora está certa, é marrom. Mas o carro está errado. Eu quero um Opala, nem um Fusca. Então, assim, quando só uma das condições está satisfeita, não resolve. A saída ela é 0, por quê? O que significa saída 1? Quando eu estou satisfeito, quando satisfaz, quando as condições são satisfeitas, né? Aí alguém finalmente olha um anúncio, tem um Opala marrom, beleza. Então o que aconteceu? Satisfeitas as duas condições, saída 1, por quê? Porque eu estou plenamente satisfeito, tá? Então é assim que funciona a porta E. Quando A e B são 1, saída 1. É claro que as portas podem ter mais de uma entrada. E aí, a mesma explicação é válida só aumentando o número de portas. Se eu tiver 3 condições, tem que ser um Opala, tem que ser marrom e tem que ser 76. Então, vocês compreenderam. Se ele só for um Opala marrom, não serve. Se ele só for um Opala marrom 85, não. Ele tem que ser Opala marrom e tem que ser 76. Então, condição E. Todas as condições precisam ser satisfeitas. Todas as entradas precisam ter nível 1. Se eu tiver uma porta END com 1000 entradas e a milésima, só a milésima, tiver valor de entrada igual a 0, porque basicamente é isso que a gente faz, tá? Eu não expliquei porque eu acho que é bem básico, mas talvez valha a pena citar. Nas entradas e na saída, ou você tem 0 ou você tem 1. Então a ideia é, na porta END, todas as entradas, né? Aqui tem A e B, a gente poderia ter C, D, E e F e assim sucessivamente. Para ter saída 1, todas as entradas têm que ser igual a 1. E eu falei com vocês o seguinte, que isso pode ser uma função lógica. Vamos ver esse circuito elétrico que está bem aqui do lado. Vejam que isso é uma associação série, mas a porta END equivale à associação série. Quando a gente pega um circuito de lógica de relé, você tem contatos em série, você utiliza um PLC, um bloco END. É assim que funciona. E é simples de explicar por quê. Lâmpada acende quando A estiver fechado, o circuito está completo até aqui, e quando B também está fechado. Quando ambas as chaves estão fechadas, o circuito se fecha completamente e a lâmpada acende.
Agora, olha que legal. Se a gente colocar nas chaves A e B, vamos olhar a tabela verdade, como é que fica? 0, 0, as duas desligadas. É a situação que é mostrada bem aqui no exemplo. Lâmpada apagada. Certíssimo. Se eu pegar e fechar só o B, eu ainda tenho uma interrupção de circuito. A lâmpada está apagada, saída 0. Lembre-se que lâmpada acesa é 1, lâmpada apagada é 0. Né? Vamos ver a outra situação, que seria A igual a 1 e B igual a 0. Então, A fechado e B aberto. Negativo. O circuito ainda continua aberto, lâmpada apagada, saída 0. Agora, olha que interessante. Ao fechar a chave A e a chave B, o circuito está completamente fechado e eu tenho lâmpada acesa, saída 1. Porta-end. Então, porta-end é equivalente a uma associação série de contatos, né? Então, se a gente tem uma associação série de contatos em lógica de relé, a gente converte isso num function block, por exemplo, utilizando a porta-end. Né? Se a gente for usar o ladder, basicamente será a mesma coisa, serão contatos em série. Bom, bacana. Porta-end resolvido. Porta-OR é justamente o que o nome em inglês significa, é ou, tá? E ou é meio que uma situação tanto faz. Quando você tem AND, você tem I, ó, precisa ser todas as condições, ou nada feito. Ou, tanto faz. Então, esse é o símbolo da porta ou, tem que ser desenhado dessa forma, tá? Eu sempre gosto de dizer isso. Você não pode desenhar do jeito que você quer. Isso é padronizado, no mundo inteiro é igual, então a gente tem que fazer o mais parecido possível. Tá? A gente não pode inventar um símbolo novo e achar que vai ser uma porta ou, tá? Então, ok, a expressão é uma soma, só que é uma soma imperfeita. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Então, quando a gente fala de AND é multiplicação, quando a gente fala de porta ou é soma. Então, vamos para a tabela e vamos verificar se a soma funciona. A e B, né? Então, 0 mais 0 dá 0? Perfeito. 0 mais 1 dá 1? Perfeito. 1 mais 0 dá 1? Perfeito. Agora, 1 mais 1 não é 1. Então, a gente usa a soma para representar, é a expressão booleana que representa a porta ou, mas ela é uma soma imperfeita, tá? Porque quando a gente soma 1 mais 1, teria que dar 0 e vai 1. Quem estudou um pouco de eletrônica digital sabe do que eu estou falando. Numa outra oportunidade a gente pode falar com mais detalhes. Mas o que é o ou? Ou é tanto faz. Se qualquer uma das condições for satisfeita, eu estou satisfeito. E eu satisfeito significa saída igual a 1. Né? Então, qual que é a ideia? Se qualquer uma das entradas for 1, a saída é 1. Porque significa, né, tendo 1 em qualquer uma das entradas, significa que pelo menos uma das condições exigidas foi satisfeita. Bom, se eu tenho 0 e 0, nenhuma condição satisfeita, saída 0. 0 e 1, ó, a B está satisfeita, saída 1. 1 e 0, a A está satisfeita, saída 1. As duas estão satisfeitas? Saída 1. Como é que a gente poderia exemplificar isso? Vamos supor que eu peço a alguém e falo, cara, vai lá ali na venda, lá, na papelaria, e compra para mim uma caneta que seja azul ou verde. Ok, então a pessoa vai estar com o dinheiro na mão, chegou lá na venda. Ah não, cara, eu só tenho caneta vermelha. Ou seja, nenhuma das condições está satisfeita, saída 0. Legal. Ele vai numa outra papelaria. Ah não, eu tenho a caneta, mas eu só tenho caneta verde. Sem problema, ele compra a caneta verde de trás, porque a condição era, eu quero uma caneta verde ou azul. Sem problema. Mas vamos supor que não achou a verde também, procurou um pouco mais, achou a azul. Ele pode trazer azul? Pode, porque poderia ser verde ou ser azul. Então, ele trazendo a caneta azul, tá tudo em ordem. Ele chegou lá e viu, assim, tava uma promoção, você leva 2 canetas pelo preço de uma. Então, essa pessoa que eu pedi para ir lá na papelaria comprar as canetas, falou, cara, vou levar as 2.
Ó, faz muito sentido. Aí ele traz uma verde e traz uma azul. Ele traz para mim, cara, excelente, podia ser qualquer uma das duas. Você trouxe as duas pelo preço de uma, excelente. Tá valendo. Então, ou é tanto faz uma condição ou outra, ou todo mundo. O mesmo se aplica para um número maior de entradas. Se eu tiver 1000 entradas numa porta ou e apenas uma delas tiver nível digital 1, né? Uma entrada for igual a 1, significa que a minha saída é igual a 1, tá? E como é que isso funciona? Isso é a porta lógica, tá muito claro. E a função lógica? A função lógica é contatos em paralelo. Novamente, é muito fácil de explicar. Vejam aqui. Se você tem chave A e chave B, ambas em paralelo, você tem as duas abertas, que é essa condição, A igual a 0, B igual a 0. Não comentei, mas eu acho que ficou claro assim. Chave aberta 0, chave fechada igual a 1. Tá? Isso está padronizado, todos os outros exemplos também foram pensados e colocados para você da mesma forma, né? Que no caso foi a porta AND. Então o que acontece? As duas chaves abertas, a gente não tem passagem de corrente. Lâmpada apagada, né? Não tem como a lâmpada fechar. E saída 0. Perfeito. Agora olha o que acontece quando a gente fecha só a B. Bacana, você tem fluxo de corrente aqui por baixo, lâmpada acesa, saída 1. Agora, o que acontece então se eu fechar só a A? Você tem fluxo de corrente normal, lâmpada acesa, 1. E se eu fechar as duas? Tem o dobro do brilho? Não, claro que não. Se eu fechar as duas, você tem corrente passando pelas duas e a lâmpada está acesa. Então, quando a gente fala de função lógica ou são contatos em paralelo. Beleza? Caminhando então um pouco mais. NOT. NOT é uma porta muito interessante, uma porta muito importante. Apesar da sua simplicidade, tá? Ela é muito importante. O que é a NOT? NOT, basicamente, voltando àquela mesma explicação de sempre, esse é o símbolo, tá? A NOT tem uma particularidade. Quando você vai colocar ela nas entradas ou na saída de portas lógicas, tá? Você pode colocar só uma bolinha, tá? Funciona, tá? Isso aí é aceitável. Mas o que isso aqui é o símbolo de uma porta NOT, mas assim, uma porta NOT separada, né? Uma porta NOT sem estar ligada a uma outra portinha, né? Em conjunto com uma outra portinha. Então esse é o símbolo. E basicamente ela é representada na álgebra booleana pela barra. Então se eu tenho um A com uma barra, significa que eu estou usando ali uma porta NOT. E o que a porta NOT faz? Ela inverte. Então se entra 1, né, na entrada da porta, entra 0 na entrada da porta NOT, a saída é 1. Se entra 1, a saída é 0. E por que NOT? Né? Porque justamente é não. Não é negação. Mãe, posso sair? Não, você fica. Mãe, posso ficar? Não, você sai. É assim que funciona. Tá? Então a porta NOT, a porta não, ela faz o quê? Ela inverte aquilo que tem na entrada. E Anderson, e tem como representar isso com uma função lógica? Dá para fazer isso com circuito? Dá. A gente só vai ter que ter um cuidado aqui, porque é o seguinte, isso é uma lâmpada, essa é uma chave, a chave em paralelo com a lâmpada, quando ela fechar um curto-circuito, a lâmpada apaga. Só que para eu não botar fogo na minha bateria, eu vou pôr um resistorzinho limitador. Faz todo sentido, né? Então o que acontece? Nesse momento, chave aberta. Lâmpada está o quê? Acesa. Isso foi resistor calculado para o brilho da lâmpada, tá normal, enfim, toda aquela história. Então, lâmpada, chave aberta, existe circulação de corrente, lâmpada acesa, bacana demais. Agora, quando eu fecho aqui, a corrente, como já é um princípio que muita gente, né, quem é da elétrica conhece, ou quem já estudou eletricidade, a corrente vai passar sempre pelo caminho mais fácil. Então, existe uma resistência relativamente alta aqui na lâmpada, pelo menos em relação à chave, que é um curto-circuito, essa resistência da lâmpada é muito mais alta. Então, toda a corrente, ou praticamente toda, né, vai passar aqui pela chave, tá? Não vai passar pela lâmpada. O resistor impediu que fechasse um curto. Fechou então a chave, lâmpada apagada. Abriu a chave, lâmpada acesa, é justamente o inverso. A gente combinou que chave aberta é 0,
chave fechada é 1. Chave aberta é 0, lâmpada acesa. Chave fechada é 1, lâmpada apagada. E agora a gente começa a ver portas que são resultado de uniões entre outras portas. Então a gente vai ver a não-end, é a NAND, né? E o que é uma porta não-end? Cara, a maneira mais simples é você pensar o seguinte: é uma porta que tem todas as saídas invertidas, né, em relação à porta end, tá? Então é o seguinte, Anderson, então quer dizer que se eu pegar uma porta end e inverter todas as saídas, ela passa a ser uma porta NAND? Sim, tanto isso é verdade que lembram que eu comentei? Esse é o símbolo da NAND. O que a gente vê no finalzinho aqui? Um inversor, uma porta NOT. Então, basicamente, o que acontece? Todas as saídas da porta end aqui ficam invertidas. Como é que a gente representa isso? A expressão booleana é a multiplicação com a barra em cima, né? Uma barra única em cima de todas as variáveis. Barra única em cima de todas as variáveis na álgebra booleana é inversor na saída. Se houvessem barras separadas, seriam inversores na entrada, tá? Então, o que acontece? Pensa como end e inverte. End é o seguinte: somente quando todas as entradas forem 1, a saída é 1, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Se fosse end, 0, 0 daria 0. Na NAND dá 1. Se fosse end, 0, 1 daria 0. Na NAND dá 1. Se fosse end, 1 e 0 daria 0. Na NAND, saída 1. Agora, olha que legal. Se fosse end, 1 e 1 daria 1. Na NAND, 0. E tem como fazer a função, Anderson? Tem. O circuito é exatamente como aquele que a gente viu na porta NOT. Só que o que a gente faz? A gente põe 2 contatos em série. Se vocês observarem, A e B estão abertos. É 0, 0. Corrente passando, lâmpada acesa. Bacana demais. Quando eu fecho o B, ainda assim, corrente está passando. Por quê? A gente não efetivou um curto-circuito porque só tem uma chave fechada. A mesma coisa se aplica quando eu fecho só o A. O circuito ainda não está fechado, então lâmpada acesa. Então lâmpada acesa com as duas abertas ou só com uma delas fechadas. Agora, quando eu fecho as duas, faz-se então um curto-circuito aqui, que faz com que a corrente que deveria migrar para a lâmpada passe pelas duas chaves através do resistor e a lâmpada se apaga. Porta NAND. Muito bacana. E porta NOR? A mesma filosofia, a mesma ideia. Como assim? Bom, então você pega a porta OR, lembram? Que é esse símbolozinho, e coloca o inversorzinho onde? Na saída. Significa que quando eu vou avaliar uma porta NOR, eu faço exatamente o contrário da saída da porta OR. Tanto é assim que na expressão booleana a gente vê que a gente tem uma barra única sobre as variáveis. Então, esse inversor fica na saída, da mesma forma que a gente vê aqui no símbolo, tá? Lembrando, símbolo é padrão, a gente não inventa, a gente tem que fazer o que é padronizado. Então, a maneira mais simples, pensa numa OU e inverte. Como assim? Vamos fazer isso na tabela. Se fosse uma OU, 0, 0 sairia 0, aqui sai 1. 0, 1, se fosse uma OU, sairia 1, aqui sai 0. 1 e 0, se fosse uma OU, sairia 1, aqui sai 0. 1 e 1, se fosse uma OU, sairia 1, aqui sai 0. Como é que fica a função, né, lógica, que é sempre representada pelo circuito elétrico? O resistorzinho está aqui e a gente tem as duas chaves em paralelo com a lâmpada. Se você não fecha nenhuma, lâmpada acesa. É justamente o que está acontecendo aqui, ó, o fluxo de corrente. Agora, olha que legal. Se eu fecho a B, eu tenho um curto-circuito aqui, lâmpada apagada. Não tem fluxo aqui. Se eu fecho a A, o curto-circuito é aqui, lâmpada apagada. Se eu fecho as duas, da mesma forma, curto-circuito do mesmo jeito, passando corrente nos dois, lâmpada apagada. Porta NOR. Resolvido o problema, né? E agora a gente vai finalizar
falando da porta ou exclusivo. E a porta ou exclusivo, ela é muito interessante porque fica sempre aquela questão, como é que eu represento isso eletricamente? A gente já vai ver já já. Quem conhece um pouco de elétrica, já olhou esse circuito aqui, já entendeu que tipo de circuito é esse que a gente utiliza nas nossas residências, né? Mas vamos lá, esse é o símbolo, tá? Porta ou exclusivo, tá? Então ela é uma ou, mas aí o que que ela tem? Ela tem uma segunda, né, barra côncava aqui, ó, tá? Representando a questão de ser uma porta ou exclusivo. E a ou exclusivo, ela é uma soma, da mesma forma que a ou, mas com um círculo em volta, tá? Então esta aqui é a expressão booleana. E aí, cara, como é que você me explica então o funcionamento de uma porta ou exclusivo? Ou exclusivo não é à toa, né? Exclusive or, é assim que se fala no inglês, é porta ou exclusivo. E ela significa o que o nome diz. É muito simples. Significa exclusividade. O que é exclusividade? Você escolhe uma camisa e vai numa festa. E só você tem aquela camisa. Você compra um carro único. Né? As pessoas que têm muito dinheiro, por que elas pagam muito caro em alguns itens de coleção, como obra de arte, como carros ou supercarros, carros de luxo? Porque elas querem ter o status de só elas terem. Eu sempre cito esse exemplo. As grandes atrizes de Hollywood, elas vão para o tapete vermelho com um vestido exclusivo feito por um costureiro de grife. Então, naquela noite, só ela tem aquele vestido. Fato é, no dia seguinte, os costureiros do mundo inteiro já estão pensando em fazer igual ou parecido. E aí deixa de ser exclusivo, porque é um monte de gente que tem. Mas naquela noite, teoricamente, né, só ela tem aquele vestido, tá? Então, pense em exclusividade. Exclusividade é o que eu tenho, você não tem, porque isso aqui é exclusivo meu. Se a gente pensar assim e olhar a tabela verdade, olha que legal. Tô na festa. Tô com uma camisa que só eu tenho, é exclusivo. Chego na festa, tem um cara com uma camisa igual a minha, não é exclusivo. O que é então exclusividade? Quando as entradas, quando as possibilidades não são iguais, simples assim, tá? Então eu não estou falando de valores digitais, né? Valores booleanos 0 e 1. Então olha só que bacana. Vamos olhar a tabela verdade que é fácil de entender. 0, 0, tem exclusividade aqui? Não, porque virou festa, todo mundo tem 0. Então a saída é 0, eu não tive exclusividade. Agora olha que interessante. Quando eu tenho A igual a 0 e B igual a 1, eu tenho exclusividade. Por quê? Um não tem o que o outro tem. Então a saída é 1. Né? Porta ou exclusivo. Então ela é saída 1 quando há exclusividade. Se a gente pegar a mesma coisa em relação a A e B, olha, A igual a 1 e B igual a 0, o que acontece? Exclusividade, não são iguais. Saída 1. Agora, olha que interessante. Variável A igual a 1, variável B igual a 1. Não tem exclusividade, a saída é 0. Outro detalhe, aqui a gente tem uma soma perfeita. 0 mais 0 é igual a 0, 0 mais 1 é igual a 1, 1 mais 0 é igual a 1, 1 mais 1 é 0. Né? É claro que a gente tem a questão do vai 1, mas isso é uma outra história. Isso aqui, inclusive, é a base para um circuito digital lá na eletrônica digital, que é o meio somador. Quem estudou eletrônica digital sabe do que eu estou falando. Numa outra oportunidade a gente pode explicar. E aí, cara, agora como é que você faz a função lógica? A função lógica é um three-way. Lembrando que aqui a situação é assim. Quem é 0, quem é 1, tá? A gente não tá tão ligado. Se a gente, por exemplo, assumir assim,
a gente não precisa estar muito ligado nisso, na questão de 0 ou de 1, tá? A questão é se não coincide lâmpada acesa, se coincide lâmpada apagada. Mas vamos fazer da seguinte forma. Esquerda 0, direita 1, tá? Esquerda 0, então, ó, A igual a 0, B igual a 1. 0, 1, saída 1. Ó, o que acontece aqui? Não tem o curto-circuito aqui. Significa que a gente tem passagem de corrente lâmpada acesa. Ó, o 0 e 1 funcionou. Se a gente inverter os dois, a gente vai ter 1 e 0. Vocês conseguem perceber que não vai ter fluxo de corrente, porque vai ser o espelhado disso aqui. Então vai ser 1 e 0, cuja saída é 1, porque não tem fluxo aqui, então toda a corrente passa pela lâmpada. Agora, olha que interessante. Esquerda 0, né? Se eu virar o B para cá, aí eu passo a ter corrente aqui, lâmpada apagada, que é justamente o meu 0, 0. Se eu virar agora o A para cá, eu tenho 1 e 1. Significa que a minha saída é 0. Por quê? Fecha-se o curto-circuito, lâmpada apagada. Tá, isso é o exclusivo, que sempre busca o quê? Exclusividade. Agora nós vamos então para a porta coincidência, que é a última, para a gente poder finalizar a nossa aula. Vejam que ela é idêntica ao exclusivo, tá? A não ser pelo quê? Um inversor na saída. Então ela é XNOR, né? Exclusive, not OR, tá? Então é uma porta não ou exclusivo. E aí a gente dá um nome bacana também, que é a coincidência. E vocês já devem ter imaginado por quê. Como é que é o símbolo? É a porta ou exclusivo com um inversorzinho na saída. E o que acontece aqui? Ela é exatamente o inverso da porta ou exclusivo. Então a porta não ou exclusivo é o inverso, em se tratando das saídas, da porta ou exclusivo. Agora o legal é que ela gera o que a gente chama de coincidência, que é o contrário. Eu cheguei numa festa, estou com uma camisa e um amigo meu está com a camisa igual. Houve ou não uma coincidência? Houve. Então o circuito, a porta coincidência, ela busca coincidências. Ou seja, as entradas têm que ser iguais. Quer ver que legal? Se eu tenho A igual a 0 e B igual a 0, coincidência, saída 1. Se eu tenho A igual a 0 e B igual a 1, saída 0, não teve coincidência. Se eu tenho A igual a 1 e B igual a 0, não teve coincidência, saída 0. Se eu tenho A igual a 1 e B igual a 1, tive coincidência, saída 1. Bacana demais. Então é uma porta que busca coincidência. E aí, como é que eu represento isso então como uma função lógica lá no circuito elétrico? Lembram do three-way? Mesma coisa, só que aqui é o three-way clássico, em série com a lâmpada, né? Então o que a gente vê? Aqui, ó, supondo que para baixo 0, para cima 1. Então a gente tem 0, 1. 0, 1 é saída 0. Por quê? Porque não tem fluxo, né? Então, o que eu faço? Eu vou subir, eu vou inverter os dois, tá? Então, vai ser 1, 0. Como o circuito é espelhado, vai continuar sem fluxo. Se não tem fluxo, lâmpada o quê? Apagada, ó. Bacana demais. Agora, o que eu faço? Se eu subir as duas ficam em 1, né? Eu convencionei em cima 1 e embaixo 0. Se as duas forem 1, o que acontece? Lâmpada acesa, tá aqui, ó. E se eu descer as duas ficarem em 0? Tem fluxo de corrente, lâmpada acesa. Então essa é a porta coincidência, também chamada de não ou exclusivo. Aprendam isso aqui, gravem isso aqui, porque isso é muito importante em sistemas informatizados, né? Os sistemas computacionais clássicos, e no CLP é aqui que vai acontecer a mágica, por assim dizer. Aqui vai acontecer a tomada de decisão com estruturas lógicas, com portas lógicas ou funções lógicas, tá? A gente fica por aqui, então, e já na nossa próxima aula a gente já vai começar a ver isso aplicado no S7300, que é o CLP que nós vamos estudar a princípio. Estudamos como faz a configuração de hardware lá no início, demos uma parada para a gente poder estudar fundamento. Gente, fundamento é muito importante. Não pense você que se você não tiver fundamento, você vai conseguir sair desenvolvendo boas aplicações, que não vai. Você vai ficar muito preso e as suas ideias serão poucas, a sua lógica será menos enxuta, será mais trabalhosa e mais propensa a não funcionar bem, tá?
Obrigado pela presença de todos aqui e a gente se vê então na próxima. Até lá!